É, para falarmos, agora vamos falar do direito empresarial. Para falarmos de direito empresarial, é importante remontarmos ao surgimento do direito comercial e para ver até quando chegamos aqui no direito empresarial. O direito comercial, como ele foi, iniciou-se através ali com o período da burguesia, com a decadência da, do período feudal, em que não existia as atividades intensas de comércio e sim atividades agrícolas, atividades rurícolas, em que os trabalhadores rurais, os vassalos, eles pagavam ao senhor feudal a título, pagavam pelo uso da terra, dando mercadorias para ele. Então o senhor feudal era o dono das terras e recebia as mercadorias como pagamento, como também recebia ali recebia dias de trabalho. Então ele trabalhava 3 dias na sua terra, o vassalo, e 4 dias trabalhava para o senhor feudal. Com o avanço do comércio e com a criação das atividades, é, criou-se as corporações de ofício. As corporações de ofício, elas foram criadas, elas eram regionais e cada corporação de ofício possui suas regras e suas normas e seus costumes específicos. Com os avanços, com os atos de comércio foram avançando e, né, tornou-se altamente produtivo o comércio, as, as novas explorações, novos territórios, né, as companhias das Índias, tudo. Com este avanço das, da, dos atos de comércio, foram criados um novo sistema que largou-se da teoria subjetiva, que era aqueles que praticavam, que aquelas pessoas que estavam inscritas, e passou para a teoria objetiva, que passou a ser comerciante quem praticava atos de comércio. Então, no Código Napoleônico, veio elencado quais as atividades eram atividades de comércio. No Brasil, no Código de 1850, também no anexo ao Código Comercial, vinha elencado quais eram as atividades de comércio. Aí, com a Revolução Industrial, fez surgir uma série de novas atividades econômicas que não estavam inseridas nos atos de comércio, deixando para trás a teoria objetiva, passando a criar e criou-se então na Itália a teoria do em 1942 o Código Civil italiano iniciou uma nova era, que é a era do direito de empresa, que para ser empresário não precisava mais estar inscrito numa corporação de ofício, teoria subjetiva, e nem precisava mais e não se restringia mais às atividades elencadas ali nos atos de comércio. Então passou a ser empresário todas as pessoas que exercessem de forma organizada e de forma contínua a atividade econômica. E isso está elencado no artigo 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços. Então, o empresário não é mais. O empresário não precisava estar cadastrado, como é hoje, não precisa ser registrado para ser caracterizado como empresário e não se restringe a um rol específico. Sendo que qualquer pessoa que de forma organizada, de forma contínua, de forma profissional, exerce atividade de organização, produção, circulação de bens ou serviços, pode ser caracterizado como empresário, independente do registro. O artigo 966 elenca aqui, né, e onde é criada a teoria da empresa, e trouxe para o Código Civil os elementos, essa teoria da empresa. Sendo que empresário, ele é aquele que exerce atividade, podendo ser pessoa física ou pessoa jurídica.
É muito importante a distinção entre a pessoa física, a pessoa jurídica, empresário e o sócio de uma sociedade empresária. Então, uma pessoa física, ao constituir uma PJ, ele não é a pessoa física que é empresário, mas é a PJ, a pessoa jurídica, que será o empresário. Então precisamos distinguir essa questão. E o Código Civil ele traz essa distinção: empresário e quem é o sócio de uma atividade empresária. Então podemos atingir o patrimônio do instituidor de uma pessoa jurídica? Podemos. De que forma? Existe a teoria da despersonalidade e da personalidade jurídica. Teoria maior, Código Civil; teoria menor, Código Civil. Ao instituir uma sociedade empresária, existe os tipos societários, que são responsabilidade limitada, existe a sociedade comandita simples, comandita por ações, sociedade comum, sociedade em nome coletivo, que isso regula a relação entre os instituidores e a pessoa jurídica. Porém, isso é uma forma de separar patrimônio, pessoa jurídica, patrimônio, pessoa física. Qual é hoje no Brasil a sociedade mais utilizada? Sociedade limitada. Lembrando que no Brasil não era admitida a sociedade limitada, não era admitida a sociedade de uma pessoa, como o nome diz, sociedade, duas pessoas para instituir uma pessoa jurídica. Então, não era admitido a pessoa jurídica constituída por uma única pessoa. Porém, foi criado em 2011 a possibilidade da EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, que seria um termo muito atécnico, porém foi a solução dada para instituir aquela empresa que seria instituir aquela pessoa jurídica que seria instituída por uma única pessoa. E ela possui regras específicas, né, lá no 980A. Porém, isso foi em 2011. Porém, em 2019, através da Lei 13874, o legislador, no 1052, parágrafo 2º, criou a possibilidade da sociedade limitada unipessoal, aplicando-se as regras da sociedade limitada. Então, em 2019, a sociedade limitada passou-se a admitir ser uma pessoa jurídica em que a responsabilidade é sobre a forma limitada, passou a admitir ser constituída por uma ou por duas ou mais pessoas.